Muito boa noite, amigos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre o seu lar, sobre a sua vida e sobre a sua família. Quero deixar uma palavra de Deus aqui para a nossa meditação, a meditação de todos, aonde quer que essa palavra possa chegar através da internet, das redes sociais, que o Senhor possa abençoar a sua vida, que o Senhor abençoe a sua casa, abençoe o seu lar, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz de Cristo e te dê sempre a paz. Aqui na palavra de Deus, na primeira epístola de João, no capítulo de número 5, versículo 14, nós vemos uma palavra muito interessante, que diz o seguinte: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Essa palavra, ela nos traz algo muito profundo e revelador. Ao meditar nessa palavra, nós entendemos que Jesus, que o nosso Criador, o nosso Deus, ele é mais que uma simples religião, ou mais do que qualquer filosofia humana. Porque nós vemos por aí muitas pessoas dizendo que pediu a Deus, que Deus fez, que Deus aconteceu, muitas das vezes coisas absurdas, coisas que entristecem o próprio Espírito de Deus, e as pessoas alcançam de maneira muitas das vezes desonestas, alcançam algum bem material, algum favor, ou até mesmo dinheiro, e muitas das vezes atribuem a Deus por alcançar algo por meios ilícitos, por meios desonestos. Mas quando nós voltamos para a palavra de Deus, nós entendemos que o sol, como o próprio Jesus Cristo disse, ele brilha para todos. E Deus faz com que sua luz brilhe sobre justos e injustos. O sol nasce para todos. E por mais ímpio que a pessoa seja, por mais enganador, por mais hipócrita, por mais mentiroso que a pessoa seja, ela pode alcançar sim um bem, porque o sol brilha sobre todos e Deus abençoa, a bênção do Senhor está sobre a terra. Jesus, a prova disso, é quando Deus chama Abraão. Deus fala: Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela. Está lá em Gênesis capítulo 12. Vai para uma terra que eu hei de te mostrar. E fazendo isso eu vou te abençoar grandissimamente. Multiplicarei a tua semente sobremaneira, e em tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E essa semente de Abraão, que é Jesus, veio para abençoar toda a terra. Porém, receber a bênção do Senhor de maneira agradável aos olhos de Deus, de maneira que o próprio Deus esteja conosco, requer que nós atentamos para a sua palavra, porque é a palavra de Deus quem nos orienta como receber a bênção de Deus de verdade. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos sim pedir. Se nós vermos em Mateus, no capítulo 7, o verso 7, Jesus disse: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Qualquer que pede recebe, ao que busca encontra, e ao que bate abri-se-lhe-á. Jesus diz: qual de vocês que seu filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ou se pedir pão, lhe dará uma pedra? Se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará bens aos que lhe pedirem. Porém, esse pedir não é simplesmente dizer: Deus, me dá, eu quero, eu preciso. Para receber a bênção de Deus de verdade, e não ser apenas mais um alcançado pelo sol de Deus que alcança alguns favores de maneira injusta, precisamos nos enquadrar à palavra de Deus. E essa palavra que eu li aqui em 1 João,
O capítulo 5, verso 14 diz que esta é a confiança que temos nele. Ele quem? Jesus. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabendo que ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos, também teremos a confiança que já alcançamos as petições que lhe fizemos. Mas veja bem, amigo e ouvinte da palavra de Deus, que essa palavra é condicionada a alcançar a bênção do Senhor. Ouvir aqui está dizendo, está deixando claro, ele nos ouve em tudo o que pedimos. Agora, para alcançar de verdade a bênção do Senhor, está aqui o segredo no verso de número 14, no início, parte A. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. Segundo a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela não é revelada em nenhum outro lugar, a não ser na palavra do próprio Deus. Se você quer saber a vontade de Deus para a sua vida, leia a palavra de Deus. Você quer saber qual o plano ou quais são os planos de Deus para a sua vida? Medite na palavra de Deus. Se você quer vencer com confiança, se você quer ser abençoado realmente tendo Deus ao seu lado, com você de verdade, creia na palavra de Deus. Até o que pedirmos tem que ser segundo a palavra de Deus. Tem que ser acreditando no que diz a palavra de Deus. Há pessoas alcançando muitas coisas nesse mundo, até temporariamente prosperando, ganhando dinheiro, de formas ilícitas, enganosas, e atribuem a Deus. Ah, foi Deus que me deu. Pessoas ganham dinheiro com prostituição, com engano, com exploração religiosa, e dizem, Deus me deu, eu estou usufruindo do que Deus me deu. Mas essa é a confiança que nós temos no nosso Deus. Nosso Deus é justo, e se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, aí sim Ele nos ouve. E quando Ele nos ouve, nós confiando nele, nós acreditando nele, nós obedecendo a palavra dele, então a bênção é decretada e a nossa vitória chega. Se você tem pedido algo, se você tem buscado algo, está precisando de alguma coisa, de um milagre, o seu milagre, ele não está em peças supostamente ungidas, em objetos que alguém possa dar para você levar para a sua casa, não. Você não precisa ver para crer, você precisa crer para ver o milagre. Lembre do caso de Tomé, está no Evangelho de João. Quando Jesus ressuscita ao terceiro dia, aparece para 10 dos discípulos, e Tomé não estava na casa naquele momento. Os discípulos dizem, o mestre ressuscitou, Tomé, e apareceu já para Pedro, apareceu para nós. Ele diz, não acredito. Se eu não tocar onde entrou os cravos, onde a lança perfurou, jamais eu acreditarei que ele ressuscitou, voltou dos mortos. Uma semana depois, eles estão na mesma casa, trancado, escondido, com medo da perseguição dos judeus. Jesus aparece no meio deles e diz, Pai seja convosco. Tomé, vem aqui, venha tocar nas minhas mãos, venha tocar no meu lado, venha ver, Tomé, que eu realmente ressuscitei, que eu tenho um corpo físico, que eu não sou nenhum espírito, venha tocar em mim, Tomé. Tomé cai por terra com a sua incredulidade e diz, Deus meu e Senhor meu. Reconhece a divindade de Jesus, e Jesus diz, agora porque tu me viu ressurreto, tu crê, Tomé? Mas bem-aventurado que tu serão os que não viram e crerem. Jesus disse para nós anunciarmos a palavra dele. Quando ele ressuscitou ao terceiro dia, Mateus capítulo 28, verso 18, ele diz, todo o poder é me dado no céu e na terra.
Ide por todo o mundo e façam discípulos em todas as nações, façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fazendo isso eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Fazendo o quê? Obedecendo a palavra de Deus. Fazendo discípulos para Jesus, ele diz que estará conosco todos os dias. Mas o que nós temos visto hoje em muitas religiões são pessoas fazendo discípulos para si mesmo. Líderes religiosos que estão explorando, comendo a lã da ovelha, usufruindo dos benefícios que podem tirar da ovelha, mas sem cuidar das tais. Ovelhas que estão feridas, que estão angustiadas, que estão abandonadas, são esquecidas. Mas eu tenho uma notícia boa para te dar. Jesus não esquece de você. Jesus não se esquece dos seus. O amor maior que tem nessa terra, depois do amor de Deus, é o amor de uma mãe. E o próprio Senhor diz, através do profeta Isaías, que ainda que a mãe venha esquecer do filho que gerou no seu ventre, nas suas entranhas, todavia Deus jamais se esquece dos seus. Deus não se esquece das suas orações. Deus não se esquece das suas petições. Se você tem pedido, tem orado, insista, clame, continue clamando. Muitos pedem e não recebem como pediram e muitas das vezes desiste, ou para de pedir, ou para de buscar a Deus. Mas você não pode desistir, porque Jesus está ouvindo. Jesus está ouvindo as nossas petições. E muitas das vezes nós precisamos nos enquadrar na sua palavra para sermos ouvidos e atendidos por Ele. Ele mesmo disse em João capítulo 15, verso 7, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Esse tudo, claro, não é pretexto para alguém fazer ali uma doutrina absurda, acreditando que qualquer coisa que pedir, Deus vai assinar embaixo e dizer, receba. Não é isso. A palavra de Deus, ela é um todo. Ela é composta por mandamentos e princípios divinos que nós precisamos, pelo menos, lutar para vivê-los, obedecê-los e aí clamarmos ao Senhor para a bênção chegar. Quando diz, se as palavras de Cristo estiverem em nós e Ele também estiver, e nós estivermos ligados nele, pediremos tudo o que quiser e nos será feito, essa palavra, ela também tem que ser levada em consideração o que nós lemos em 1 João 5,14. Essa é a confiança que temos nele, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade. Ele nos ouve, nos atende. Então, eu peço, mas preciso pedir em consonância, em concordância com a palavra de Deus. E se você tem pedido, insista, não pare de clamar, não pare de pedir, porque Jesus vai te atender. Para encerrar, eu quero deixar uma história que Jesus contou em Lucas capítulo 18. Ele conta uma parábola dizendo, em uma certa cidade havia um juízo muito iníquo, um juízo muito injusto, e uma viúva muito pobre. Ela tinha uma causa na justiça, e todos os dias ela ia ter com o juiz e dizia, juiz, faze-me justiça contra o meu adversário. E o juiz a ignorava, porque o juiz ele não temia a Deus e nem respeitava os homens. E ele ignorava a petição daquela viúva, porque ele era injusto e não era temente a Deus e não tinha respeito por homens. E a viúva era a pessoa mais simples da cidade, mais pobre. Mas ela tinha uma causa que só aquele juiz poderia lhe dar a vitória, poderia decretar ganho de causa para ela. E ela dizia todos os dias, pela manhã, ela estava na porta do juiz, no final do dia na porta do juiz, juiz, faz-me justiça contra o meu adversário. E por um tempo ele não quis atendê-la, disse Jesus. Mas por ela insistir, ele pensou consigo mesmo, ainda que eu não temo a Deus nem respeito os homens, como essa viúva me insiste
e me molesta com tanta insistência, eu vou fazer justiça para que ela nunca mais volte para me incomodar. E foi lá e decretou a vitória da viúva. Aí Jesus disse: vocês viram o que fez, o que disse o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Quem são os escolhidos de Deus? A continuação do versículo, Jesus revela que clamam a Deus de dia e de noite. Escolhido de Deus, escolhida de Deus, você precisa clamar ao Senhor de dia e de noite. E não é clamar de qualquer forma, não é clamar muitas das vezes de uma forma meramente religiosa, não. É clamar como a palavra de Deus nos orienta. Como devemos clamar? O próprio Jesus disse: tudo o que pedires ao Pai, peçam em meu nome e eu vou-la concederei. Você clama a Deus e coloca o nome de Jesus no meio. Você precisa de uma vitória, só precisa pedir a Deus e colocar o nome de Jesus no meio. Você precisa de um milagre, você precisa de uma cura, você precisa de uma porta aberta, você precisa da solução de um problema. Você não precisa pagar para a religião, você não precisa dar dinheiro para ninguém em troca de um suposto milagre, não. Você só precisa clamar a Deus com fé. Clamar a Deus usando a autoridade do nome de Jesus. Lembra que eu citei Mateus 28, 18? Todo o poder foi dado a Cristo no céu e na terra. Então, tudo o que pedir a Deus, peça em nome de Jesus e a sua vitória chegará. Deixa essa palavra aí para a nossa meditação, que nós possamos confiar mais na palavra de Deus. Pare de ouvir balela religiosa. Pare de ouvir esses vendedores de milagre. Pare de ouvir pessoas que querem te levar a acreditar em muitas coisas absurdas e até fazer coisas absurdas para supostamente alcançar um milagre. Não. O apóstolo Paulo dizia: eu temo que vocês se afastem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Porque Cristo, apesar de ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele é simples. Para alcançar a bênção do Senhor, o segredo é simples. Não tem nem nada, não precisa de nada miraculoso, não precisa de nada fora de sério, não precisa de desafios absurdos. Você não precisa subir calçadas de joelho, você não precisa levar objetos para sua casa, você não precisa jogar perfumes ali e acolá, você não precisa de terra de Israel, de coisas, plantas de Israel, de água do Rio Jordão, não. Você só precisa pedir ao Pai. Essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Peça a Deus em nome de Jesus e Ele vai te abençoar. Muitas pessoas, eu tenho visto tanta gente colocando absurdos, heresias na internet, que eu pensei, ainda que a minha palavra só alcance 2 pessoas, ainda que a minha palavra alcance poucas pessoas, mas eu vou falar a palavra de Deus como ela é, não somente na igreja na qual eu sirvo ao Senhor, mas vamos lançar aí também na internet a boa semente. Porque a palavra de Deus é a boa semente. Ela é uma semente que tem o poder de germinação em si mesma. Eu lembro agora do que ele falou em Isaías no capítulo 55. Ele disse: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas prosperará naquilo para que me apraz. Prosperará naquilo que me apraz, naquilo para que ela foi enviada. A palavra de Deus, ela gera resultado. A palavra de Deus, ela é poderosa. Uma palavra que Jesus falou em Lucas 18, logo no final da parábola que eu citei, da parábola da viúva e o juiz iníquo, foi uma interrogação que ele fez. Ele disse: quando o Filho do Homem voltar a essa terra, porventura ele encontrará fé nas pessoas? A fé que muitas das vezes é apresentada é uma fé antibíblica, não é uma fé bíblica. A fé bíblica, ela tem direção, ela tem uma única direção.
é Jesus. Direcione a sua fé para Jesus e ore com fé. Eu quero orar pela sua vida. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós oramos, Senhor, agora. Nós clamamos, Senhor. Nós entramos ao Santo dos Santos em oração. Deus, nós falamos essa breve palavra. A tua palavra diz que essa é a confiança que nós temos, que se pedirmos alguma coisa segundo a tua vontade, o Senhor nos ouve. E assim como o Senhor nos ouve, o Senhor atende às petições que nós te fizermos. Pai, nós te pedimos nessa noite em nome de Jesus, esse nome que é sobre todos os nomes, por essa vida, por essa família, por essa pessoa, aonde quer que essa palavra alcançar, que o teu Espírito paire sobre a sua casa, paire sobre o seu lar, que todo mal seja expelido, todo mal vá embora, todo espírito opressor, todo espírito que causa destruição, dor, angústia, separação na família, síndrome do pânico, medo, terror. Nós repreendemos todo mal em nome de Jesus. Senhor, que essa pessoa aprenda a alcançar a sua bênção pela sua fé direcionada a Jesus. Pai, que essa pessoa entenda o poder que foi liberado para aquele que clama a Deus conforme diz as Escrituras, que pede ao Pai em nome de Jesus, e que ela aprenda a não ser mais enganada por lobos, por falsos profetas, mas que aprenda que pela oração e a fé em Jesus, nós podemos alcançar a bênção do Senhor, a resposta das nossas petições. Eu abençoo essa família e essa casa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.